Capítulo 16 do livro do profeta Jeremias. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não tomarás mulher para ti, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, e de suas mãos que os derem à luz, e dos pais que os gerarem nesta terra. De enfermidades dolorosas morrerão, não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão para a comida das aves do céu e dos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres em casa onde há luto, nem as a lamentar, nem os console, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, misericórdia e compaixão. E morrerão nesta terra grandes e pequenos, e não serão sepultados, nem os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos da cabeça. Nem nada se lhes dará por dó, para consolá-los por causa dos seus mortos, nem lhes darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe de alguém. E também não entres na casa de banquete para te assentares com eles a comer ou a beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que neste lugar eu farei cessar diante dos vossos olhos e nos vossos dias toda voz de gozo e toda voz de alegria, toda voz de marido e toda voz de esposa. E acontecerá que quando anunciares a este povo todas estas coisas, e eles te disserem: por que pronunciou o Senhor sobre nós este mal tão grande? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porque os vossos pais me abandonaram, diz o Senhor, e andaram após outros deuses e os serviram, e a eles se prostraram, e me abandonaram, e não guardaram a minha lei. E vós fizestes pior do que os vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo a imaginação do seu coração mau, e não me dão ouvidos. Portanto, lançar-vos-ei para fora dessa terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, e ali servireis a outros deuses dia e noite, porque não mostrarei favor para convosco. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, que não se dirá nunca mais: vive o Senhor, que fez subir da terra do Egito aos filhos de Israel. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar para a sua terra, a qual dei a seus pais. Eis que eu enviarei muitos pescadores, diz o Senhor, que os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, e os caçarão de sobre todo monte, e de sobre toda colina, e também das cavernas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade dos meus olhos. E assim recompensarei primeiro em dobro a sua iniquidade, o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os corpos mortos das suas coisas detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e meu refúgio no tempo da aflição. A ti virão gentios desde os extremos da terra e dirão: certamente mentira herdaram os nossos pais, e vaidade e coisas em que não há proveito. Fará um homem deuses para si, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. O capítulo 16 do livro do profeta Jeremias fala sobre o abandono. E o que é o abandono? O abandono é quando nós desejamos servir outros deuses que não seja o Senhor. E o que são outros deuses? Tudo que nós colocamos prioridade se torna deuses nas nossas vidas.
seja o nosso trabalho, seja a religiosidade, seja familiares, seja bens materiais. E quando nós perdemos essa intimidade com o Senhor, nós deixamos de ouvir a sua voz. Nós abandonamos a sua lei, porque a lei do Senhor, ela é perfeita para aqueles que querem cumprir a vontade de Deus, para aqueles que desejam a santidade do Senhor. E quando nós entendemos que o Senhor ele fala para Jeremias para não ter filhos e nem mulheres naquele lugar, significa que o Senhor ele já estava profetizando sobre aquela terra que haveria muitas enfermidades, que muitos morreriam, que muitos estariam em cativeiros espirituais. E quando Jeremias ouve isso, Jeremias guarda essa palavra, porque ele entende que o Senhor quer preservá-lo. E quantas vezes algumas coisas não acontecem na nossa vida e muitas vezes nós não entendemos qual é o motivo que Deus está dizendo não para nós. E muitas vezes é para nos preservar, é para nos guardar, porque o Senhor, ele tem para nós o melhor. E quando nós temos a intimidade com o Senhor, quando nós temos relacionamento com a palavra de Deus, o Senhor, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos dá direção, ele nos dá a resposta. E por isso, muitas vezes, algo que nós queremos tanto, algo que nós desejamos e não acontece, é porque o Senhor está nos livrando, é porque o Senhor está nos protegendo, porque o tempo de Deus, ele é perfeito em todas as coisas. O Senhor, ele diz que os nossos pais abandonaram ele e foram servir a outros deuses. Mas que nós muitas vezes fazemos pior, porque cada um segue segundo a sua imaginação do coração. Porque o nosso coração, ele é mau. Muitas vezes o nosso coração está ferido. Muitas vezes o nosso coração está entristecido. Muitas vezes o nosso coração está amargo. Muitas vezes o nosso coração está escuro de tantas dores que nós vivemos. Mas nós precisamos liberar perdão, nós precisamos liberar todo rancor, toda amargura que há dentro do nosso coração, para que o Senhor possa falar e nós ouvirmos, porque a palavra do Senhor, ela é restauração, ela é remissão, ela é verdade, ela é vida. E quando o nosso coração está doente, o nosso coração não consegue ouvir a palavra de Deus. Quando o nosso coração está enfermo, nós não conseguimos usufruir da palavra de Deus. Mas quando o nosso coração está curado, quando o nosso coração está em Deus, quando o nosso coração está sarado, nós conseguimos ouvir a voz do Senhor. Nós conseguimos compreender os nossos passos, nós conseguimos compreender onde estamos errando, o que estamos fazendo. Porque muitas vezes nos afastamos do Senhor, abandonamos a sua palavra e nem percebemos. E aí vem amargura, vem dor, vem sofrimento e nós não compreendemos o que está acontecendo. Mas nós sabemos que somente a palavra do Senhor é alimento contínuo na nossa vida espiritual. Sem a palavra de Deus, nós não conseguimos ter forças para avançar. Sem a palavra de Deus, nós somos abandonados no caminho, porque nós não ouvimos a voz de Deus. É a voz de Deus que nos dá direção. É a voz de Deus que nos alerta. É a voz de Deus que dá sinais. É a voz de Deus que nos encaminha. E quando nós deixamos de ouvir essa voz, nós vamos por caminhos tortuosos. E depois nós perguntamos, Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Por que, Senhor, há dores? Por que há sofrimento? Por quê? Mas porque nós abandonamos o Senhor.
Abandonamos as orações, abandonamos o jejum, abandonamos o estudo da palavra, abandonamos a oração contínua. E é isso que o Senhor tem para mim e para você hoje. O Senhor, Ele quer falar conosco. O Senhor, Ele quer se revelar. Mas nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor. Nós precisamos acreditar que somente Ele é o Senhor. Nós precisamos abandonar os deuses que nós fazemos para nós. Nós precisamos viver a fortaleza, o refúgio que é a palavra do Senhor. Que Deus possa curar o seu coração, curar as suas feridas, tratar a sua alma. E que hoje seja um dia extraordinário para nós. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.